Olá a todos, hoje vamos falar de como fazer testes TED-Student no Excel para comparação de médias e como é que o resultado desses TED-Students se relaciona com a comparação das barras de erro das duas amostras que estão a ser comparadas. Vamos usar durante a aula mais uma vez dados do vosso trabalho da reação de Fenton. Na aula passada o objetivo era comparar-se dois declives de duas condições de dados obtidos em duas condições eram estatisticamente diferentes e fizemos um teste de comparação de declives, mas essa não era a única maneira de fazer essa comparação. Outra hipótese, que é a que vamos fazer hoje, é para cada réplica. Portanto, para cada condição foram feitos 3 replicados, portanto há 3 curvas replicadas, 3 retas replicadas. E portanto podemos calcular 3 declives. Portanto, o que eu fiz foi, peguei aqui nos dados do manitol, com e sem EDTA, da cisteína como captador na reação de Fenton, com a cisteína com e sem EDTA e a tiureia com e sem EDTA. Portanto, eliminei alguns pontos para ter umas retas mais consistentes entre os replicados. Isto portanto, é válido aqui para este trabalho. Não sei se no trabalho experimental que fizeram era adequado fazer esta limpeza tão grande de pontos. Mas portanto, aproveitei apenas as porções mais lineares dos dados que tinham. E para cada uma portanto, cada página com cada captador tem 3 réplicas e tem as réplicas com e sem EDTA. Portanto, foi possível calcular 3 declives. Então aqui os gráficos, vocês vão ter este fecheiro no Moodle para depois podem explorar. Os gráficos estão só aqui para visualizar. Eu calculei os declives usando a função slope, que me dá num único passo o valor do declive da melhor reta. Tenho que dar os valores de y e os valores de x e dá-me o valor de declive. E vem aqui que, por exemplo, com o manitol com EDTA, os valores andam à volta, variam entre 428 e 482. Sem o EDTA, variam entre 1941 e 3570. Depois tem a mesma coisa para a cisteína. Os valores com e sem EDTA, das 3 réplicas, portanto isto é o declive já das várias retas, e da tiureia. E depois juntei estes valores todos aqui numa única página, e temos aqui os dados do manitol com e sem EDTA, cisteína com e sem EDTA, tiureia com e sem EDTA, e temos os 3 declives. Portanto, se eu quero saber entre quaisquer duas condições destas, no total temos 6 condições, manitol com EDTA, manitol sem EDTA, cisteína com EDTA, cisteína sem EDTA, tiureia com EDTA e tiureia sem EDTA. E eu posso querer fazer uma comparação para saber se o declive é estatisticamente diferente entre duas condições. Mais à frente vai haver uma aula em que nós vamos fazer a comparação de todos estes grupos em simultâneo. Para isso vamos usar análise de variância. Mas agora vamos primeiro com um problema mais simples, que era se só estivéssemos interessados em fazer apenas uma única comparação entre dois grupos. Para isso, eu calculei a média de cada um dos grupos, estão aqui os 6 grupos. Depois temos a média calculada com a função average. Temos o desvio padrão com a função stdev.s. E, como já fizemos em aulas anteriores, temos o erro padrão da média, que é o desvio padrão a dividir pela raiz quadrada do número de réplicas, e depois a amplitude, ou a semi-amplitude, porque é metade da amplitude do intervalo de confiança, que é calculada multiplicando o erro padrão da média por um quantil da distribuição TED-Student com n-1 graus de liberdade, aqui o n-1 é 2, e é o quantil que tem nas duas caudas a probabilidade de 0,05. Portanto, isto permite-nos calcular a metade da amplitude do intervalo de confiança de 95%. E depois representei graficamente as médias, só representei dos 4 primeiros grupos, porque depois aqui
os valores da tioureia têm valores muito maiores e depois não se conseguiam ver bem as barras de erro. Introduzi as barras de erro. Se não se lembram como é que introduzimos as barras de erro, eu vou fazer aqui ao lado. Portanto, se eu quiser representar isto graficamente, faço insert, um gráfico neste caso de barras, e eu agora, se quiser inserir as barras de erro, tenho aqui no Chart Design, no menu Chart Design, posso fazer Add Chart Elements, tenho Error Bars, há estas opções que nós geralmente não utilizamos, e depois temos More Error Bar Options, e vamos usar a opção Custom para especificar o valor das barras de erro. E se eu quiser representar as barras de erro com o valor do intervalo de confiança, não, é só os valores a mais, são só os primeiros 4 valores. E geralmente o erro, o desvio positivo é igual ao desvio negativo, e isto é sempre verdade, sempre calculam médias e desvios padrões e intervalos de confiança baseados na distribuição T-student ou na distribuição normal, que são distribuições simétricas. Portanto, o erro positivo é igual ao erro negativo. Portanto, aqui é como fazem as barras de erro, e depois podem, eu aqui, para visualizar um bocadinho melhor as barras de erro, mudei a largura do traço das barras de erro, por exemplo, podem fazer essas alterações. Mas pronto, já aqui temos as barras de erro e os diferentes grupos, e vemos que, por exemplo, aqui estes dois, o manitol com EDTA e a cisteína com EDTA, têm barras de erro muito pequenas e, por outro lado, também têm as médias mais próximas. Manitol sem EDTA e cisteína sem EDTA têm uma diferença significativa no valor da média, portanto, um tem uma média de 2.800 e o outro de 2.479, mas a barra de erro do grupo da cisteína sem EDTA até é relativamente pequena, comparando com a dimensão da barra, mas as barras de erro, que neste caso representam intervalos de confiança a 95%, para o grupo do manitol sem EDTA são bastante amplas, o que significa que há uma grande variabilidade, e vê-se isso aqui. Portanto, os declives com o manitol sem EDTA variam desde 1941 até 3570, portanto tem uma grande dispersão. Portanto, agora nós vamos fazer 2 testes estatísticos para saber se esta média do manitol com EDTA é estatisticamente diferente da média da cisteína sem EDTA, e para comparar as duas condições sem o EDTA. Aqui é a cisteína com EDTA e aqui as duas, vamos comparar as duas sem o EDTA. Não vale, portanto, acho que a comparação é mais ou menos óbvia. Se for com e sem EDTA dentro de cada captador, aí há uma diferença, parece-me clara, mas até podemos fazer, só para podemos fazer. Portanto, vou só aqui copiar, tanto manitol com EDTA versus sem EDTA, e depois vamos fazer para a cisteína com EDTA versus sem EDTA. Portanto, fazer o teste T no Excel é extremamente simples, porque há uma função que é t.test, que nos vai fazer o cálculo do p-value diretamente. O que é que esta função precisa como argumento? Nós temos aqui, neste teste, queríamos comparar o manitol com EDTA versus o grupo da cisteína com EDTA. Portanto, só temos que indicar as duas amostras, portanto, as réplicas que temos de um grupo e do outro. E depois temos mais 2 argumentos. O primeiro, aqui este 2, diz-nos se o teste é unicaudal ou bicaudal. Portanto, o teste, se for unicaudal ou unilateral, significa que nós temos na hipótese nula as médias são iguais ou menores, e na hipótese alternativa uma média, portanto, voltando ao início, se o teste for unilateral, pode ser unilateral esquerdo ou unilateral direito. Na hipótese, uma das hipóteses é ser a hipótese nula
a média 1 é menor ou igual à média 2, e a hipótese alternativa é que a média 1 é maior que a média 2. Se fosse, portanto, depois, consoante ser o teste no lateral esquerdo ou direito, muda o sinal de maior entre a hipótese nula e a hipótese alternativa. Mas na esmagadora maioria dos casos, nós queremos é fazer testes bilaterais porque, à partida, pode não haver razão nenhuma a priori que nos garanta que a diferença entre os dois grupos, entre